separamos alguns dos principais talks do Hub Berlim para trazer para cá, para o Berlincast, e disponibilizar para todo o nosso público alguns conteúdos super importantes e super relevantes para a nossa comunidade. E o primeiro deles é sobre conteúdo informativo para as redes sociais, que foi com Catarina Bandeira, uma jornalista que desempenha um conteúdo muito legal sobre informação de tecnologia, entre outras áreas, dentro das suas redes sociais. E a gente falou exatamente sobre isso, sobre como você passar diversos tipos de conteúdo informativo nas suas redes sociais. Então aproveita aí esse conteúdo que está 100% na íntegra, agora disponível para vocês. Fala Berlins, começando aqui mais um bate-papo no Hub Berlim, né? E hoje o tema é muito legal, porque ele é inclusive super abrangente, né? Que é falarmos aqui sobre comunicação dentro de rede social, num tom ali mais informativo, e aí os tipos de conteúdo que a gente pode tratar aí sobre isso dentro das redes sociais. E hoje eu estou aqui com Catarina Bandeira, que é uma jornalista, uma super especialista ali em conteúdo informativo, já de formação, né? Porque jornalista, obviamente, já tem todo esse domínio. Mas, para além disso, ela é influenciadora de conteúdos mais voltados para a tecnologia, envolvendo todo esse universo informativo, com reviews, tutoriais, enfim, notícias desse universo de tecnologia. Ela também é apresentadora, e já desempenhou alguns trabalhos para diversos grandes portais, inclusive de tecnologia, alguns muito conhecidos, como é o caso de Olhar Digital, Tech Tudo, enfim, entre outros. Eu vou deixar que ela também faça um overview ali de algumas experiências dela. Mas, para além de tudo isso, ela foi eleita a jornalista mais admirada na área de imprensa de tecnologia também. Estou falando aqui com Catarinices, @Catarinices, né, ali no Instagram, para quem quiser acompanhar o conteúdo dela. Fique super à vontade ali. Eu, particularmente, adoro. Já falei, inclusive, isso para ela. Eu me atualizo muito sobre tecnologia ali nas redes sociais dela. É isso. E aí, Catarina? Me diga aí, quer se apresentar melhor? Fala mais alguma coisa aí sobre a sua jornada, algum ponto que eu deixei de fora? Fique super à vontade. A ideia aqui é ficar um papo do mesmo. Não, você já foi um mestre aí na mini bio. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é, como o Paulo falou, meu nome é Catarina Bandeira. Eu estou muito feliz com o convite da Berlim para bater esse papo com vocês. Como ele disse, eu sou jornalista de formação, trabalho cobrindo tecnologia, área de tecnologia, há 6 anos, mais ou menos. Comecei no Leia Já, fui da Folha de Pernambuco. Ano passado eu passei 1 ano como apresentadora do Tecnoblog, né? Faço uns freelas aí. Você deve. Se você tá no Google, você acha uns freelinhos aí no Guia de Compras do UOL, Tech Tudo, e por aí vai. E, paralelo a isso, eu faço muito conteúdo sobre tecnologia nas minhas redes, que foi como o Paulo falou, @Catarinices, justamente tentando desmistificar aí esse universo de tecnologia e trazer isso de uma forma mais abrangente, né? Que todo mundo possa entender, que todo mundo possa participar de algum tipo de discussão a respeito e possa ter acesso também a essas informações com sotaque, principalmente daqui de Recife, né? Que é uma coisa que a gente não vê tanto, para dizer que não vê, né? A gente tem essa centralização de conteúdo muito no Sudeste, principalmente em São Paulo. E aí eu me coloco como, até tem na minha bio, tecnologia com sotaque pernambucano, né? Como ter essa representatividade aí de ter uma pessoa do nosso lado da terra, assim, que fala sobre isso também. E tem acesso, enfim, hoje em dia, às mesmas coisas. Antigamente não, mas hoje em dia sim, as mesmas informações e produtos que a galera que faz conteúdo em São Paulo, por exemplo. Com certeza. E nessa tua trajetória, quando tu trabalhou em jornais, etc., tu já falava sobre tecnologia? Como foi esse teu início, assim, tua identificação? Tipo, pô, eu quero desenvolver mais esse meu posicionamento com esse tipo de temática. Como é que isso aconteceu aí na tua trajetória? Ainda foi muito sem querer. Quando eu me formei, eu achava que eu ia ser jornalista de gastronomia, porque é uma coisa, inclusive, que eu amo. Amo comer, amo comida. E Recife é um prato cheio, né? Cheio de restaurante.
Só que eu trabalhava no Leia Já, eu sempre fui nerd, né? Vamos frisar isso, assim. Eu nunca fui tão de ler coisas tecnológicas, mas eu sempre fui nerd de game, de tudo. Era um assunto que já me interessava. E surgiu a vaga. A moça que era repórter de tecnologia na época que eu era do Leia Já, ela largou tudo para virar aeromoça. Então, literalmente, caiu de avião, assim, de paraquedas no meu colo. Quando veio, eu entendia muito pouco, só que eu sou casada com outro nerd, né, que trabalha com tech. Então eu me enfiei no assunto, assim, comecei a estudar, comecei a consumir portais, comecei a procurar quem é que falava sobre tecnologia no Brasil. E aí eu entrei nessa imersão e me apaixonei, assim, por tudo de tech. E de tanto me identificar com essa área, eu pensei, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Esse conteúdo que eu quero divulgar, eu sou muito curiosa, então, assim, me dava uma satisfação imensa das coisas ali, não necessariamente em primeira mão, mas estar ali entre a galera que dava também ao mesmo tempo, sabe? Conhecer as coisas em primeira mão, como hoje em dia eu conheço vários lançamentos, assim que saem, e isso é muito satisfatório, né? Você ter realmente o futuro chegando, assim, perto de você. Mas aí pronto, e aí eu resolvi também me aprofundar, porque quando eu fui procurando quem me inspirar, eu acho que é muito importante quando você começa a fazer qualquer tipo de conteúdo, você não só ir pelas vozes da sua cabeça, mas você procurar quem já faz, né? Onde estão essas pessoas, como elas fazem, como elas se comunicam e tudo mais, para você conseguir entender muito mais os meandros do universo que você quer estar inserido. Eu não falo só isso para tecnologia, mas para tudo. E aí eu comecei a perceber que não tinha gente em Recife, não tinha gente em Pernambuco. Não tinha gente com meu sotaque. Para não dizer que não tinha, tem o Barba, né, que ele é um influencer de tecnologia, principalmente de câmeras, de foto e tal, que é lá do Ceará, maravilhoso. Mas, assim, de jornalista eu não conhecia. Eu nunca vi. E aí eu fiquei pensando nisso, por que que eu sei quem é essa galera do Sudeste e essa galera não sabe quem eu sou? E aí eu virei workaholic. E aí eu comecei a trabalhar mais e aí eu fui e tô aqui hoje. Mas aí nesses teus processos de benchmark, tu já fosse coletando, tipo assim, os tipos de conteúdo que tu iria trabalhar ali, muito nessa linha. Pô, eu vou fazer unboxing, vou fazer nessa pegada ali de review do produto, né? Eu vou fazer tutorial de como utilizar ele, enfim. Como é que tu foi definindo esse teu escopo ali e desses tipos mesmo de conteúdo que tu iria trabalhar, seja na tua rede social ou até dentro desses trabalhos ali para os portais? Como é que funcionou muito esse plano assim de tipos de conteúdo? Eu acho que na Folha de Pernambuco foi o meu maior laboratório, digamos assim, porque Uhum. eles também não sabiam muito bem para onde ir. E foi no meio da pandemia que eu comecei a trabalhar lá. E eu tinha muito essa ideia de querer colocar a gente na vitrine. A gente, eu digo, o jornalismo pernambucano voltado para a tecnologia, né? Uhum. E aí eu comecei primeiro a me basear em texto, e aí você dá uma olhada, eu dava uma olhada nos portais maiores, no Horário Digital, no Tech Tudo, no Tecnoblog, enfim, fiz uma grande pesquisa de quais eram os principais portais, como eles produziam esse conteúdo. Comecei a consumir no YouTube para poder fazer isso com uma linguagem que fosse acessível para o público do jornal, por exemplo. Porque não adianta eu falar de tecnologia e ser super técnica se quem lê o portal da Folha de Pernambuco é Dona Maria, de 65 anos, que está, né, Uhum. tá ali no Zap, que recebeu, não tem condição. E quem acessa as redes sociais tem uma intimidade moderada com aquilo. E aí eu comecei a pensar nisso, como desmistificar esse conteúdo. A gente sabe que rede social exige menos YouTube, né, que você ainda consegue fazer umas coisas mais longas, mas naquela época, pelo menos, exigia uma celeridade maior, né, uma dinâmica mais rápida. E aí eu comecei a pensar como é que eu traduzo isso de forma simples. Porque eu também comecei com tecnologia sem saber de tanta coisa. Então eu pensei, Uhum. eu preciso explicar como se fosse meu eu do passado. E aí eu fui pegando isso. Unboxing. Massa, a galera gosta de unboxing. Vamos tentar uns takes diferentes. Vamos fazer isso de uma forma criativa. Vamos não ficar, que é o meu grande desafio, né? Vamos não ficar sempre fazendo a mesma fórmula, Uhum. né? Porque por mais que a galera se interesse, uma hora cansa,
Então a gente tem que estar sempre procurando formas novas de se comunicar e passar aquela mensagem de forma que qualquer pessoa entenda. Qualquer pessoa pode ver seu vídeo, né? Desde o do nerdão até o cara que não é nerd, né? Enfim. Não, total. E para além do ajuste do tom, né, que tu falou, né, ainda fazer isso dentro de um tom pernambucano, enfim, que já passa essa associação, né, com o público que provavelmente dentro desse, entendendo que boa parte aí do teu público vai estar dentro desse eixo aqui de Pernambuco, Nordeste e tal, já cria essa identificação também através desse teu tom, né? Seja numa palavra, uma forma de falar e de fazer talvez aquele review, enfim. E aí acaba criando essa conexão melhor com o público, eu acredito. E Paulo, vou te dizer, é uma coisa que o mercado sente falta. Porque o que eu percebi quando eu comecei a, enfim, fazer mais vídeos, principalmente fazia para o jornal, depois comecei a fazer para as minhas próprias redes, porque eu achei que, enfim, que era pertinente, eu queria ser meu portfólio, né, ser meu produto. E uma coisa que eu percebi foi que as próprias marcas, elas se cansam de estarem focadas só no eixo Rio-São Paulo, Brasília no máximo, mas só no eixo Rio-São Paulo. Então, quando eu comecei a me destacar, digamos assim, dar mais destaque, a ir atrás das coisas, a galera começou a me enxergar também e a enxergar o Recife, entendeu? Enxergar que tinha um mercado de tecnologia consumidor para o lado de cá. E é claro que quando você fala em marca, ela não quer só aquele nicho, ela quer expandir. Então é importante ter, como criadora de conteúdo, enfim, ser essa voz diferente, né? Ser esse sotaque diferente. E aí, se você for do norte, do centro-oeste, do interior, dar o seu diferencial, porque eles também procuram isso. A galera que fala é a mesma galera há anos, entendeu? Então, assim, quem são as novas pessoas? Onde elas estão? No Brasil é tão grande, por que a gente não tem uma pluralidade de sotaque? Tá ligado? Aí eu senti um acolhimento muito grande em relação a isso. Acaba que ao mercado mesmo. tá tendo um pouco desse movimento mesmo, né? Das grandes marcas entenderem a linguagem, ela não é única, né, para tudo e tá tentando fazer justamente essas adaptações mais regionais, né? E aí acaba que uma pessoa assim como tu, que está se posicionando muito nessa linha, acaba tendo estando dentro dessa janela ali de oportunidade mesmo, né? Isso é muito legal. A gente fez um papo recentemente, eu acho que foi o penúltimo ou foi o antepenúltimo talk aqui, e foi com um profissional de audiovisual, um diretor muito, muito massa daqui, também de Pernambuco, e ele cria para grandes marcas, tipo, já criou para Shein, já criou para várias outras, e é justamente isso, ele tem muito desse olhar regional, e aí acaba criando, por mais que ele receba um briefing ali das marcas, né, que contratam ele acaba tendo nas suas produções um tom e um olhar muito regional. E aí acaba que essas marcas já procuram ele tendo esse interesse, né, de querer justamente esse olhar adaptado pro local. E aí, por mais que ele siga um briefing, tipo assim, vai ter essas características, querendo ou não, naquele conteúdo que ele está criando, enfim, naquela peça, que às vezes é foto, às vezes é vídeo, mas ele já vai querer essa adaptação, por mais que ele bote um olhar artístico também, mas com certeza já vai ser enviesado por toda essa nossa cultura, né? E aí as marcas já buscam isso. Isso é muito... já mostra um amadurecimento, assim, desse entendimento. Com certeza, poxa. E é importante se posicionar, né? 100%. E quando tu vai criar esses teus conteúdos, que muitas vezes ele, obviamente, ele é informativo, mas, sobretudo, por estar bem dentro de rede social, onde esse diálogo ele acontece muito mais rápido, tu tem algum tipo de processo para fazer com que talvez esse conteúdo ele seja mais engajador, enfim, ele talvez funcione melhor para ter não só visualização, mas também gerar alguns outros tipos de dinâmica mesmo dentro da rede, de compartilhar, pô, esse conteúdo aqui eu vou criar para ele ser compartilhado, não, esse eu quero um diálogo mais próximo, eu vou tentar induzir aqui com um call to action, talvez, não sei, para gerar uma interação, o pessoal comentar aqui, tu cria alguma dinâmica para direcionar isso dentro desse tipo de conteúdo informativo?
talvez não com essa visão, assim, de esse eu quero para isso, esse eu quero para aquilo. Mas eu penso muito no meu conteúdo de uma forma que eu me interessasse, sabe? Tipo, eu sou também meu público. Então, eu quero responder uma pergunta, eu tenho que nichar o conteúdo. Então, quando eu vou pegar, por exemplo, um celular, eu tô com... Ficou lá embaixo, mas enfim. Eu tô com um Galaxy Z Fold 7 para teste. Vou fazer um review sobre ele. Mas, para os conteúdos de pílula, o que ele oferece? Eu vou só falar de spec? Não, eu tenho que pensar. Tem super coisa de inteligência artificial. Vamos ver o Gemini, como é que ele funciona? Entendeu? Como é que eu posso usar esse celular no meu dia a dia? Mesma coisa, notícia. Eu adoro dar notícia. Acho que é porque eu sou jornalista, né? Então eu acho que é um diferencial do meu conteúdo, assim, é traduzir algumas notícias. Eu fiz um recente que era sobre o Google. O Google fez o evento dele lá nos Estados Unidos e todo mundo falava, que eu vi de tech, falava sobre os novos celulares Pixel. Os novos celulares Pixel não chegam no Brasil, entendeu? Aham. Não é de interesse do Google chegar no Brasil. Então, por que eu vou falar disso? Entende? É aí por isso que eu fiz um vídeo, tipo, novidades do Google que de fato vão chegar para os brasileiros. Eu tento sempre fazer esse nicho de puxar, tipo, o que é interessante para você que está me assistindo. Para você que é de Recife, ou para você que é brasileiro, ou enfim, para você que tem ali. E aí eu penso muito nisso, assim. Ao invés de pensar, eu quero gerar uma conversa, eu sempre quero gerar conversa, porque eu sou uma faladeira, mas eu quero informar de um jeito que pareça fácil. E aí eu sempre penso nisso, como é que eu desmistifico essa informação? Como é que eu trago ela de uma forma que seja palatável para o meu público, sabe? Não sei se responder, mas é isso. Não, é isso mesmo. Acho que tá muito coerente assim toda a tua fala, né, sobre adaptação, posicionamento, pensar no usuário, né, talvez como o ponto de partida para fazer todo esse conteúdo acontecer. Quando a gente assiste, né, ali os conteúdos que tu cria, a gente percebe que ele tem realmente esse tom jornalístico, como tu bem falou, né, muito naquela pegada do leitura dinâmica ali, né, que é um conteúdo rápido, assim, tu usou até o termo pílulas, né, conteúdo rápido, mas muito direto ali e super informativo, mas ao mesmo tempo tem uma característica ali diferente, que eu acho que é justamente tudo isso que tu tá falando, que acaba deixando ele muito adaptado e muito palpável assim para a gente aqui mesmo e obviamente qualquer pessoa que talvez não seja da área de tecnologia conseguir entender. E aí talvez esse seja o DNA da coisa, né, do tipo de conteúdo. Tu acaba acompanhando muitos eventos também, né? Eventos de grande porte, de tecnologia. Tu já está dentro desse processo. Tu, quando vai para esse processo, tu já vai por tu mesmo, assim, por ser uma criadora de conteúdo dentro desse nicho, ou tu, normalmente, quando tu faz esse tipo de cobertura, é para uma marca específica? Como é que funciona essa dinâmica, assim, também de tu fazer essas coberturas, né, de conteúdos de tech? Eu vou por mim. Eu, ao longo desses 6 anos, eu construí uma autoridade, né? Assim, como repórter, como jornalista especialista em tecnologia. Não à toa, né? Em 2022 eu ganhei um prêmio nacional. Eu fui a primeira pessoa fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília a ganhar o primeiro lugar em qualquer uma das categorias. O prêmio dos jornalistas mais admirados, eles têm várias categorias. Eu fui a primeira fora do eixo Rio-São Paulo a ganhar o primeiro lugar em uma categoria X, né, que foi no caso do Tech. E aí, uma coisa que eu tinha muito medo, eu estava até falando com a Paty antes, que uma coisa que eu tinha muito medo quando eu saí da Folha, por exemplo, foi que as pessoas não iam mais me chamar se eu não tivesse se eu não tivesse atrelada a um veículo tradicional. Só que a gente vive hoje num espaço muito democrático, né? A internet, apesar de várias coisas, ainda é um espaço muito democrático. E eu sempre fiz vídeo, eu sempre gostei de falar de tech, e eu simplesmente continuei fazendo aquilo que eu já fazia. E aí eu percebi, obviamente, assim, quando eu ia para os eventos, eu fiz vários contatos, é importantíssimo você se jogar.
O não você já tem, então assim, vai se apresenta mesmo, faz amizade, conversa, bate papo, porque são esses contatos que vão fazer com que você vá para frente depois. Né? Então, a galera que já me conhecia, já conhecia meu trabalho, já sabia da qualidade dos meus vídeos, então continuou me chamando. Hoje em dia eu faço conteúdo e vou para lançamento nacional, internacional e tudo mais por minha conta, né? Eles me convidam e aí eu, sabendo que eu vou fazer um conteúdo com a minha cara, né? Não é um conteúdo brifado assim por ninguém. Já aconteceu, já publiquei outro, mas em geral é um conteúdo que é meu. E aí deu super certo, sabe? E obviamente que eu faço toda uma pesquisa, né? Tipo, eu vou para um lançamento, então se eu recebo um celular, eu vou pesquisar as specs, eu vou testar, eu vou fazer, tem uma criação, tem um modelo de roteiro, tem tudo, assim, é trabalho. Não deixa de ser trabalho, mas é por mim. Não, total. E é isso, eu acho que faz parte desse. Até para manter uma constância mesmo de conteúdo, né? Mas dessa estruturação, de você se posicionar enquanto influenciador, você está buscando ali com esses caminhos para fazer com que você consiga manter aquele diálogo ali, manter aquela criação, né, de conteúdo. E aí, querendo ou não, a gente sabe, né, dessa fórmula ali da constância, da repetição do conteúdo sobre o tema e sobre o mesmo tema. E aí, para você criar essa autoridade, como tu falou, né? E aí precisa nutrir isso, né? E aí, independente de como seja, tem que ter essa nutrição, né? Total. Tu teria alguma dica assim para passar para sei lá, alguém que talvez esteja criando algum tipo de conteúdo muito nessa linha de review, tutorial, de dicas, de news? Eu sei que acaba que até para a própria Berlim a gente acaba fazendo um pouquinho assim de cada coisa, muito mais na linha de news, de dicas e tal. Mas para quem está talvez entrando dentro, independente de qual seja o nicho, né, de conteúdo, mas que está criando conteúdos dentro dessa linha, assim, mais de dica, informação, review. Tu tem alguma dica, assim, de caminho para essas pessoas trilharem? Talvez tu tenha trilhado, ou enfim, ou que tu não trilhou, mas talvez aprendeu, e aí pode ser um caminho de direção para os creators, né? Que acaba sendo boa parte do nosso. Olha, independente, não falando sobre tecnologia, mas falando sobre criação de conteúdo em geral, eu acho que é importante, você definir sobre o que você quer falar, né? Porque às vezes a gente atira para todos os lados e acaba tentando acertar alguma coisa, mas acaba não acertando ninguém. Tem uma coisa muito interessante sobre criação de conteúdo aí, falando sobre rede social, que é formato. Né? Hoje, principalmente o Instagram, ele prioriza muito quem acha um tipo de formato. Você pode fazer uma série sobre alguma coisa aí, pode ser review, pode ser notícia. Se você quiser mesclar, pode escolhe um tema. Ah, eu quero falar sobre comida. Então, vou fazer um review, vou falar sobre pão de alho. Eu quero fazer review de pão de alho em todo restaurante. Então, todo restaurante, você vai lá e você vai pegar a sua formulazinha, vai comer o seu pão de alho, vai dar a sua nota, e aí você vai levando o seu conteúdo para frente. Eu acho que é muito interessante a gente pensar na criação de conteúdo, como você falou, frequência, né? Não precisa postar todos os dias, você tem que ter uma frequência, porque o seu público ele tem que saber quando ele vai achar o que você está fazendo, né? É toda quarta-feira, toda quinta-feira, sexta-feira, enfim, é legal você. Eu sou péssima com isso, mas assim, é muito bom. Ajuda quando eu consigo fazer, dá super certo. E achar também isso, seu nicho. O que você quer falar? Para quem você quer comunicar? E o que você quer comunicar? Né? Acho que definindo isso, é bola para frente. Sobre review de produto, o ideal é estude, velho. Estude. Nada se faz da sua cabeça. Faça um roteiro. Não tem vergonha nenhuma. Faz um roteiro. Coloca as tuas ideias ali no Google Docs, sei lá, no celular, no bloco de notas, alguma coisa. Mas coloca as ideias e estrutura para você fazer uma coisa coerente, com começo, meio e fim. Independente de ser um vídeo para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, você tem que passar uma mensagem que tenha começo, meio e fim. Rede social a gente sabe que funciona com gancho, né? Joga um gancho ali, primeiro 6 segundos para a galera pegar e depois você vai
desenvolvendo o seu assunto, mas nesse próprio gancho, seja ele uma dúvida, você tem que desenvolver, você tem que dar o retorno para sua audiência, tá ficando até ali, né? Uhum. E aí eu acho que isso vale para tudo. Produto, produto, review, dica. Dica para mim é o que dá mais certo, porque todo mundo quer saber alguma coisa e nada é óbvio. Hã? Todo mundo que já quer a facilidade, né? Aí, tipo assim, quando vê dica, fala assim, pô, vai me ajudar a fazer alguma coisa. O próprio nome dica já tá isso, né? Um dos vídeos mais vistos que eu fiz, eu acho, no Tecnoblog, era como printar a tela do iPhone. Uhum. Era isso, entendeu? E esse a gente chama de conteúdo de cauda, né? Que são conteúdos que eles podem não bombar naquele momento, mas as pessoas estão sempre procurando, né? Como tirar um print, como carregar tal coisa, como é que usa a câmera de não sei do que. Então, assim, eu acho que vale você dar uma pesquisada no que as pessoas estão lidando, dar uma olhada ao seu redor, qual é a dúvida do seu amigo, entendeu? Como é que faz para tirar um pop-up que fica aparecendo sempre no meu celular? Sim, né? E aí você vai pegando essas pequenas coisas, né? Você não, é que nem TCC, quem faz faculdade. Não adianta ser a pesquisa toda. Você tem que escolher ali, ó, um negócio para você seguir. E é isso que vai te ajudar na tua criação de conteúdo. Assim, você pode fazer vários, inclusive, gravar vários vídeos de uma vez só, pegando só cada um uma dica, cada um uma pílula. E dá até para você usar ferramentas de palavras-chave, né? Para entender quais são essas buscas mais sobre um determinado tema. Pô, falou celular do iPhone, né? Como tirar print e tal. Só pode jogar dentro de uma ferramenta de palavras-chave ali no Google, por exemplo, ou dentro até do próprio YouTube, né? Dessas palavras-chave do YouTube e buscar ver quais são as principais buscas sobre iPhone e dúvidas sobre iPhone dentro de cada um desses mecanismos, né? Tanto no YouTube como no Google, e aí você começar a criar respostas para isso, né? Seja através de vídeo, através de texto, enfim, seja lá qual for o formato que você esteja criando, você consegue ir conectando isso e fazer toda essa estratégia aí da cauda longa, como tu bem falou, e aí acaba super funcionando, né? E todos esses grandes portais e até comércios e tal, esses gigantes, eles trabalham muito bem a questão dessa estratégia de cauda longa, né? Porque é justamente isso. Pô, tem um volume muito grande, mas muito competitivo ali nos principais, mas tem uma cauda aqui gigante que, se você somar, dá um volume gigantesco, né? Exato. E assim, são vídeos que são perenes, né? Que assim, eles vão ficar. Você faz. Eu fiz um vídeo sobre Smart Tag, né? Eu comprei uma Smart Tag, eu tenho um cachorro surdo. E aí eu comprei. Eu comprei não, eu ganhei. Eu ganhei um Smart Tag 2 da Samsung, porque meu cachorro é surdo e tal, e ele não atende chamadas. Então, se eu perder ele, eu não vou saber onde ele tá, entendeu? Ele não vai me ouvir chamando, assoviando e tal. E aí eu fiz um vídeo explicando isso, assim, contando como é que funciona, como é que faz e tal. Recebo comentário até hoje. O cachorro tá com 1 ano já, acho que ele tinha alguns meses. De gente que, funciona num Xiaomi da vida, funciona de tal jeito. E aí você vai, tipo, respondendo as dúvidas. Vídeos de dúvidas, para mim, é o que mais funciona por conta disso. Dicas, como você falou, porque sempre tem alguém que tá se perguntando sobre aquilo. Entendeu? Ninguém sabe de tudo. E às vezes tem gente que, ai, que chato. Vai ter gente no seu vídeo dizendo, ai, mas que tá ensinando uma coisa tão óbvia. Óbvio pra você, querido, mas pra uma, sabe, uma pessoa que não tem costume de pegar o celular, que não sabe fazer alguma coisa, ali vai ser a primeira vez, aquele vídeo é que vai abrir a cabeça dela para aquele universo, sabe? E aí sempre vai ter gente nova. Os informativos já não, né? Vídeos de news, eles são mais datados. Eu gosto muito de fazer news, até porque mais de, acho que 51% da população brasileira hoje se informa por rede social, né? Já tem pesquisas falando que a geração Z trocou o Google pelo TikTok, inclusive. Sim. Né? Então a gente tem que ficar. Outra coisa que é importante, a gente tem que ficar ligado a essas tendências. O que é que tá acontecendo? Porque tudo muda muito rápido. Tudo muda muito rápido. Tu tá presente em quais redes? Eu Só no tô no Instagram? TikTok. TikTok, Instagram? Não. TikTok, Instagram e YouTube. @Catarinices. E no Threads também. Eu tô lá. LinkedIn. @Catarinices. Em todos os lugares.
E é isso, tipo, 5 coisas, TikTok, um dos vídeos que eu tenho no TikTok, por exemplo. Sim. o TikTok E é muito acaba. bom usar palavras como. O quê? Desculpa. Não, tô falando, o próprio algoritmo do TikTok acaba facilitando a exposição, né, de conteúdos, né, nessa linha. Assim, muita coisa acontece ali dentro, né, na verdade, mas acaba que esses conteúdos muito bem informativos mesmo, seja de dica, de review e etc, o algoritmo, ele acaba no TikTok sendo até melhor do que em outras plataformas, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho um vídeo, eu vou até abrir aqui, de sei lá, vários milhares de visualizações. Deixa eu ver, pronto. Eu tenho um vídeo que eu até fixei, 5 coisas que mudaram no Ultra, que foi quando eu fiz diferenças do Galaxy S25, 24 Ultra para o Galaxy S25 Ultra. Uhum. Esse vídeo tem 12.000,3 visualizações. E ele sempre recebe coisa. Tem um vídeo ensinando como colocar os apps na tela do Galaxy Flip 5. Tem, já nem sei mais, 33 mil e pouco. Porque as pessoas querem saber, elas vão pesquisando a partir disso. Como fazer tal coisa? Como mudou de tal para tal? Sabe? iOS 26 em iPhone antigo, funciona bem? As pessoas querem saber, entendeu? E o algoritmo entrega isso, porque, como eu disse, geração Z e essas gerações que eu já não sei mais o alfabeto, já todo mundo já pesquisa ali no TikTok. O Google está agora lançando as ferramentas de IA para pesquisa, para também facilitar isso aí, você conversar, tornar tudo mais personalizado, mais dinâmico, mais, né? Não, Fácil. e até planejar viagem. Os jovens estão planejando viagem pelo TikTok ali, o review. É por isso que quando alguém faz um conteúdo assim de um restaurante, de um lugar, meu irmão, e bomba, tipo, o lugar fica sem conseguir. Inclusive, rolou até um movimento, né? Um pouco mais recente de ter alguns lugares proibindo alguns restaurantes e tal, proibindo a divulgação de alguns criadores de conteúdo, porque estava dando um excesso de gente indo para lá e muitas vezes o consumo não era tão equivalente à quantidade de gente que estava indo, né? Porque as pessoas iam Aham, muito pela influência para ver, para tirar foto e coisas do tipo. E pelo aí, hype. aí teve umas movimentações nesse sentido também. Mas é isso, né? É a economia que estamos inseridos e o poder da influência, né? Que acaba, que Pois algumas é. pessoas acabam tendo sobre algumas comunidades e é isso. É você saber entrar dentro dessa dinâmica e usar da melhor maneira possível, né? Você enquanto marca. Tu Exato. falou aí... Quer falar? Não, não, pode falar. Tu falou sobre ganchos, né? Eu tinha até anotado aqui se tu usava algum tipo de gatilho, de alguma isca, alguma coisa assim mais frequente dentro desses teus conteúdos para fazer esses ganchos iniciais. Tu falou ali dos primeiros segundos como sendo algo importante e tal. Tu tem alguma coisa assim no teu dia a dia que tu fala assim, pô, ou eu faço isso ou eu faço isso. Enfim, como é que funciona essa tua dinâmica para criar esses ganchos ali de atração para os conteúdos? Bem, Uma eu, coisa eu muito tenho uma espontânea. estrutura. Não é tão espontâneo, não. Eu tenho um modelo de roteiro, né, que eu uso sempre. E basicamente eu divido em blocos. Mas é porque minha cabeça funciona melhor em bloco. Entende? Assim, eu preciso. Essa parte vai ser tal parte, essa parte vai ser tal parte. Para a rede social especificamente, você tem que pensar que você está rolando um feed. Então, os primeiros segundos da pessoa que está lá rolando o feed, eles importam muito. Aí eu tento fazer alguma coisa que chame atenção dentro do produto ou da notícia que eu tô veiculando, sabe? Fiz um review do Galaxy Z Fold 6. E aí, para o TikTok, a pergunta que eu fiz foi: o Galaxy Z Fold 6 ainda vale a pena? Porque a gente estava prestes a lançar o 7. E aí, tipo, a pessoa fica, será que vale? E aí você bota uma informação interessante logo naquele começo e depois você vai destrinchando o vídeo. Eu faço muito isso, assim. Colocar uma dúvida, colocar um gancho, colocar alguma coisa que chame a atenção dentro daquele assunto. Obviamente eu vou desenvolver ela em algum momento do vídeo.
né? E aí a gente vai, porque a pessoa, às vezes, ela só nada. Eu tive um comentário muito bom no recente, que foi um fã hater. Aquele comentário que você viu, meu Deus, é fã ou hater? Mas foi justamente sobre o vídeo do iOS 26, né? Porque eu tenho um celular de Samsung aqui em casa, mas eu tenho também um iPhone 14. E o iPhone 14 ele não tem a Apple Intelligence. E aí eu fiquei pensando nisso, não sei se são iPhones mais antigos, né? Considerados mais antigos, como é que é? E aí o cara comentou, ganhou mais um sub, nem percebi que não era um vídeo com mais de 100 mil likes. Meu Deus. Obrigada, moço. Mas é isso. Tipo, Ele definindo os padrões, os critérios dele de. Eita, é, a internet é muito doida. pô, obrigada, né? Eu fiquei feliz, que o meu vídeo tá com uma qualidade boa, né? Mas dá pra Total. dizer que não tem 100 mil likes? Né? E às vezes ficam. Tem vários perfis, tu falou essas pessoas meio hater, meio fã, assim, meio engajado, meio hater. Tem pessoas, inclusive perfis, né, que as pessoas criam só para fazer esse tipo de engajamento, assim mesmo, se mostrar, às vezes não quer se expor, aí tipo assim, cria perfil fake, né, mas mostrar que é especialista ou mostrar que é muito crítico sobre determinada coisa, ao mesmo tempo não se expor, e aí, enfim, como eu falei, a internet Sei. acaba com todo tipo de perfil, né. TikTok, meu filho, o que eu recebo de comentário de gente com foto de anime no perfil é Exato. um bocado. Agora, assim, também tem a galera que vira sua comunidade, né? Eu tenho seguidores que eu não faço ideia de quem são pessoalmente, mas que me acompanham até hoje, que ao longo de vários anos já, que comentam nas minhas coisas, que me mandam sugestões de vídeo que eu acho massa também, tipo, ter essa troca. Respondem caixinha de pergunta. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tá criando para quem? E depois que a pessoa consome, como é que a gente mantém ela ali? Qual é Uhum. o tipo de seguidor que você quer? Entendeu? Eu acho que hoje em dia, já foi o tempo em que a gente pensava muito sobre número só. Eu acho que hoje, inclusive marcas, tá? Porque eu sou uma micro-influencer, né? Se você parar para pensar, eu fiz minha trajetória muito mais voltada no jornalismo e eu fui para rede social no começo desse ano, assim, rede social minha, só eu criando para mim. No começo desse ano, apesar de já ter criado muito, muito conteúdo nos anos anteriores, mas sempre vinculada a algum elemento de veículo, né? Esse ano não, esse ano sou só eu. E o que eu percebo é que a galera quer muito essa questão de como não é o número que importa, mas como você conversa com a sua comunidade. Uhum. Vender, minha gente. A verdade é essa. Se você for falar de produto, marca quer vender. E para ela vender, você tem que passar uma confiabilidade. Você tem que conversar com as pessoas que estão ali. O povo tá cansado, sabe? A galera tá cansada de rede social. E aí, se você não constrói uma comunidade também dentro daquilo, você tá fazendo o que você tá fazendo, na verdade, né? Justamente a autoridade, né, que tu tinha falado, né? Você cria essa influência através de uma confiança, de uma autoridade que aquela tua comunidade, aquele teu público tem contigo, e aí, Uhum. independente de ter um número muito grande de seguidores, ou não, mas é a confiança que aquele teu público ele consegue gerar para aquilo. Hoje em dia, os conteúdos são muito compartilháveis, né? E acaba que tem quantidade de views, enfim, é muito maior do que aquela audiência que está ali seguindo mesmo os perfis, né? Sim. Mas acaba que dentro desse processo com os micro-influenciadores, inclusive são quem muitas vezes acabam convertendo até mais, é justamente por causa disso, dessa proximidade de diálogo, através de toda essa confiança mesmo que aquele teu público acaba tendo, né? E aí como é o caso de grandes portais e etc., eles funcionam muitas vezes mais para repercussão da mensagem, para você saber ter a informação daquela notícia, mas para conseguir fazer um movimento de ação, muitas vezes, hoje em dia, os micro-influenciadores acabam sendo mais efetivos nesse quesito, né? E Com aí, certeza. A gente tem que começar por algum lugar. Eu sempre penso assim, né? A gente tem que começar de algum lugar.
E as pessoas na internet, elas querem atenção. Obviamente, você não vai dar atenção para todo mundo, né? Tem gente falando besteira em qualquer plataforma. Sim. Mas quando você responde alguém com educação, né? Quando você dá atenção para aquela pessoa, ela cria um vínculo com você. Ela não vai ser sua melhor amiga, mas ela vai estar ali consumindo, ela vai estar confiando, ela vai estar passando para outras pessoas aquele teu conteúdo. E a probabilidade de você ter, exato, essa coisa de autoridade mesmo em relação às marcas, se você quer trabalhar com marcas, né, quer ser chamado para evento e tudo mais, é muito maior, porque você tem a confiança do seu público, e com a confiança do seu público, as marcas veem que, tipo, você é uma fonte interessante de comunicação, entendeu? De propaganda, de o que for, porque você é estável, você está ali, você é confiável, né? Eu acho importantíssimo. A gente vê a Creator Economy, ela tá crescendo, né, a cada ano que se passa e tal, isso é inegável. Os próprios números mais que tenha saído, acho que foi no ano passado, né, que saiu aquele grande relatório ali, dizendo de como as marcas estavam perdendo dinheiro por contratar influenciadores, né, porque não estava tendo retorno para aqueles valores que estavam sendo cobrados e etc. E aí, sem querer entrar, na real, nesse assunto de talvez ter uma bolha ali de realmente valores muito altos sendo cobrados e tal para fazer essas publicações. Mas querendo ou não, tipo assim, é inegável que a economia de criadores de conteúdo ali, ela está acontecendo. Isso é fato, isso é um fato. E aí a gente vê Você é isso. pela Apple. Pois é, a gente vê A isso Apple. através de números, anos após anos, assim, de faturamento mesmo. Uhum. Ó, existem dois movimentos que eu observo dentro dessa perspectiva, que é assim, as marcas estão procurando mais influenciadores, mas elas não estão mais procurando qualquer influenciador por conta de número. Até porque as métricas mudaram, né? A gente hoje em dia, o próprio Instagram, ele dá mais visibilidade para vídeos com mais comentários ou com mais, quando você envia, né, para as pessoas, com mais compartilhamentos. E aí isso tem gerado dois movimentos. Tem uma galera que, por exemplo, a Apple, que era o que eu ia citar antes, ela está migrando para entregar seus aparelhos para influencer, para a galera de lifestyle. A galera de tech mesmo perdeu muito espaço com a Apple, porque a estratégia da marca agora é lifestyle. Você precisa comprar. Já a Samsung, que é uma concorrente direta, ela preza mais pela autoridade. Eu não escolho mais qualquer pessoa, né? Que tem muitos influenciadores que não influenciam em nada, que não tem nenhuma mensagem. Eu vou atrás de gente que vai falar sobre o produto com autoridade, que vai fazer um review e eles fazem, e você pode falar assim, os defeitos dos produtos, tá? Esse negócio de fazer review só para falar bem, isso não existe, assim. Óbvio que você não vai descer ter um problema ou outro, você não vai focar só nisso. Tem gente que foca. Eu acho chato. Mas você pontuar coisas a melhorar, enfim, coisas que não são tão boas dentro de um produto, seja ele qual for, é super válido. Mas voltando, enfim, tem essa coisa, assim. Tem um lifestyle que está super crescente, e aí também vem muito de números, de influência e tal, e discurso e tal. E tem a galera que tem autoridade. Você pode ir para esses dois caminhos. Fazer dancinha só com o aparelho na mão, por exemplo, já foi a época de ouro da internet, já passou. Tá ligado? Inclusive, as pessoas nem cobram mais tanto, assim, cá entre nós, porque tem tanta gente, hoje em dia, que o valor de mercado da maior parte dos influencers grandes, quem tem mais de 1 milhão, beleza. Mas quem tava ali no meio termo, teve que baixar a régua. Ou não fecha publi, ou não ganha dinheiro, entendeu? Mas é isso, é construção de comunidade, é construção de discurso, né? É ser alinhado com o discurso e estar realmente entregando para a galera alguma coisa de valor. Entendi. Concordo demais, mas isso as marcas fazendo parceria com influenciadores, né? Tu enxerga algum caminho assim de como as marcas criando o seu próprio conteúdo, elas podem se aproximar mais desse diálogo assim mais próximo com o público?
através, tipo assim, falar dos seus próprios produtos mesmo, talvez através de um outro tom e tal. Tu enxerga um caminho dentro disso, ou talvez, assim, obviamente, seria talvez mais adequado para tu, mas, tipo assim, esse diálogo ser realmente através desses influenciadores. Olha, eu acho que as marcas, elas têm um conteúdo que é o orgânico, né? Elas enviam, falando de produto, elas enviam, por exemplo, Samsung. Samsung sempre me envia celular, porque ela não me paga para falar deles, sabe? Ela me envia porque ela confia na minha opinião a respeito do produto e ela confia que esse review, esse unboxing e tal vai chegar a um outro público. Isso é uma forma de propaganda indireta. Porque, Sim. de certa forma, eu estou comunicando sobre um produto, estou fazendo um review, uma análise, mas eu estou mostrando ele. Se eu estou mostrando ele, você está vendo ele. Se você está vendo ele, você pode gerar um desejo de consumo. Né? Eu acho que isso já é uma forma que as marcas têm aí de se colocarem um pouco mais no mercado através da influência, né? Através da notoriedade dos influenciadores. Muitas vezes, inclusive, esse conteúdo ele pode ser patrocinado. Se você faz um conteúdo muito bom, elas aproveitam. Então, elas têm aquele conteúdo feito por agência, né? Que é aqueles vídeos que vão passar no telão do lançamento, que não sei o quê, vão ser veiculados na TV, na mídia mais tradicional. Exato. Mas elas têm também seu squad de criadores, né? Tem o Team Galaxy, tem a Xiaomi também tem os escolhidos lá deles para fazer. Por quê? Porque são pessoas que realmente pegam os aparelhos, que fazem tudo e isso funciona como uma propaganda, tá ligado? E às vezes vem uma via de mão dupla, tipo, eu já fiz conteúdo acho que na época do Galaxy Z Flip 5 e foi super bem no TikTok. E a Samsung pediu pra impulsionar. E assim, e impulsionou, e deu mais de 1 milhão de views e tudo mais, e foi massa, tá ligado? Mas é isso, acaba sendo uma propaganda indireta. Perfil deles Brasil, alguma coisa assim, ou impulsionando dentro da tua própria conta? Dentro da minha própria conta. Eles impulsionaram o meu vídeo. O TikTok é porque não rolou, porque, enfim, teve uma com o TB. Mas já pediu pra postar vídeo do TB na própria conta TikTok Brasil. Entendeu? Pra compartilhar. E a galera faz muito isso. E aí é bom pro criador de conteúdo, porque você ganha mais visibilidade e notoriedade, uma vez que você está aparecendo mais vezes, ou no Instagram da marca, ou no TikTok da marca. Mas é bom para eles também, porque a sua análise positiva sobre tal produto, ou o seu unboxing, ou o seu vídeo, que foi ali, às vezes não necessariamente informativo, mas mais dinâmico e gostoso de assistir, é bom para eles, porque acaba também sendo um tipo de divulgação. Catarina, já para a gente entrar aqui já nos finais, acho que a gente passou mais de 40 minutos já conversando. Eita, Então, desculpa. a hora vai fazer 50. Mas para a gente já caminhar aqui para o final assim, dessa nossa conversa, que foi muito massa, tu enxerga que alguns desses veículos, tu que fez talvez essa transição, né? De vir de veículos mais tradicionais, vir para portais que já talvez nasceram já na internet e tá nesse posicionamento teu como uma influenciadora no tema e tal. Tu meio que cruzou assim esses caminhos. Tu enxerga que essa mídia mais tradicional desses grandes jornais, esses grandes portais que inclusive vêm de muito dessa base ali do jornal. Tu acha que eles estão entendendo esse novo diálogo mais próximo de criação de conteúdo, esse universo mais creator mesmo, para passar uma notícia que seja, né? Independente do que está sendo falado ali, mas tu acha que eles estão conseguindo fazer essa adaptação ali de linguagem mesmo, ou não? Agora eu No acho que geral. estão caminhando. Eu acho que o jornalismo demorou muito, tá, para conseguir se desamarrar do tradicional. Mas com a ascensão das plataformas, e principalmente, como eu falei no começo da nossa conversa, o fato de que mais de 50% da população brasileira se informa pelas redes, né? São 51,6%, eu acho. Isso é a pesquisa desse ano, tá? Saiu no Estadão, inclusive. Eles tiveram que se adaptar. Hoje eu acho o conteúdo, por exemplo, do G1 muito mais dinâmico
do que há algum tempo atrás, porque eles aprenderam a se comunicar. A notícia, ela continua sendo passada, mas ela está sendo passada de uma forma diferente. Inclusive porque a gente teve um processo de pandemia em que se caiu muito a confiança dentro dos portais tradicionais de notícia, né? As pessoas começaram a duvidar muito mais daquilo que estava sendo veiculado. Então a galera precisa, né, se reinventar para poder reconquistar aquele público, para poder dizer, não, a gente está passando informação de confiança, de qualidade. Mas eu acho que esse movimento, ele já está, tipo, ele teve um movimento de retração, né? Por conta dos próprios jornais mesmo, que travaram ali, não estavam sabendo utilizar a internet a seu favor, mas que hoje a gente está, assim, não é o mesmo tipo de conteúdo que se faz para entretenimento, que eu acho que também foi uma coisa que ficou meio confusa no jornalismo em algum momento. Mas eu acho que a gente, enquanto jornal, né, enquanto veículo de comunicação, está se achando ali numa forma de passar essa notícia atendendo às exigências das plataformas, porque, enfim, tem uma dinâmica ali, mas passando de uma forma mais leve, rápida e informativa, que é o principal. Eu acho que hoje em dia a gente tá indo. Não tá lá ainda não, mas tá indo. Perfeito, acho que tu fez uma análise, inclusive uma análise que eu tenho também, sobre o mercado, e aí uma parte da tua fala aí que foi, tipo assim, teve um momento de uma confusão ali sobre o que é conteúdo informativo e o que é conteúdo mais na linha do entretenimento mesmo, como prioridade. Não que uma coisa não possa fazer a outra, né? Que pode, mas, enfim, entender como uma base ali de direção criativa para esses tipos de conteúdo. Enfim, acho que foi exatamente isso mesmo também, na minha visão, né? O que aconteceu, e que temos alguns bons cases e tem alguns outros que estão tentando se adaptar ainda a esse universo. Mas é isso. Queria agradecer tua presença, por tu ter topado ali dentro da tua rotina, ter topado tirar esses minutinhos, quase uma hora já aqui, da gente conversando sobre esse tema, que é um tema muito amplo, inclusive, né? Quando a gente fala, gerar informação na internet, você acha que é uma coisa muito reduzida. Não, mas existem diversas formas de você gerar esse tipo de conteúdo mais informativo. A gente falou aqui pontualmente de alguns tipos, né? E dentro de cada um desses tipos de conteúdo existem várias formas de fazer ele. Existem várias formas de você fazer um tutorial, várias formas de você fazer um review, um unboxing, como tu falou, né? Que faz muito unboxing de produto e tal. Enfim, é isto. Queria agradecer tua participação aqui no Hub Berlim. Eu que te agradeço, Paulo, pelo convite. Eu só queria dar um finalzinho aqui, porque eu falo muito, né? Percebemos. Acho que uma dica importante é, assim, ache a sua forma de comunicar, mas faça isso sempre com ética e responsabilidade, né? Porque eu acho que é importantíssimo a gente pensar, seja um conteúdo informativo ou um conteúdo de entretenimento, em a gente ser honesto. A gente vê muita falcatrua na internet, entendeu? Seja honesto com o seu público, porque é isso que vai deixar ele confiando em você pro resto da sua vida, ou pro resto da sua vida online. Mas era isso mesmo que eu queria falar. E muito obrigada. É a frase aqui. Seja honesto com o seu público. É isso. É importante. Tá bom? Tchau. Valeu. Obrigada pela audiência também. Beijinho.